Galo tem que virar maré, e para isso vai enfrentar o Fortaleza, desesperado, hein? O Lion tá nas últimas energias para tentar permanecer na Série A do Brasil. Como vai o Atlético? Como está o Galo para esse jogo? Quem tem as informações no Rádio Esportes é o repórter Cláudio Rezende. Ô Rezendão, tem que virar a chave, tem que virar o disco, tem que voltar a vencer no Brasileiro. Um abraço, boa tarde, Cláudio. É isso, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos aqui do Sabadão do Rádio Esportes. Delegação do Atlético viaja daqui a pouco, às 3h da tarde, rumo a Fortaleza, para esse jogo. É o último fora de casa no Campeonato Brasileiro deste ano, e o Atlético tenta quebrar um tabu aí. O Thiago não vence o Fortaleza na Arena Castelão desde o ano de 2021, que foi o ano mágico do Atlético, né, com a conquista do Brasileirão e também da Copa do Brasil. Foi no dia 27 de outubro daquele ano. O Galo venceu 2-1, gols do Diego Costa e do Hulk, que eram os dois atacantes fortes do Galo na época, né? O Diego Costa fazia muito gol e o Hulk marcaram os gols do Atlético, que foi o campeão. Depois disso, 2 empates e 1 derrota, todas as partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe, né, Thiago? O Atlético tá sonhando com o G8, precisa das 3 vitórias nessas últimas rodadas para beliscar esse G8, e aí vai ficar olhando a Copa do Brasil. Se tiver algum time que está na parte de cima da tabela do Brasileirão que se tornar campeão da Copa do Brasil, o Galo pode conquistar a vaga ainda, a Copa Libertadores da América. Agora, tem um detalhe, se o Atlético está tentando evitar essa vitória de hoje, está tentando evitar a pior campanha fora de casa desde 2013 no Campeonato Brasileiro. O Galo até aqui fez uma campanha de visitante muito ruim, né, na competição, Thiago, e são só 13 pontos fora de casa neste campeonato. É a mesma pontuação de 2013. O Galo, em 2013, só marcou 13 pontos. Tem que pelo menos pontuar hoje contra o Fortaleza para evitar, né, essa campanha de muitos pontos perdidos fora de casa no Campeonato Brasileiro. São 18 jogos, venceu 3 vezes o Atlético, empatou 4 e foram 11 derrotas fora de casa. Então, esse é o desafio aí do Sampaoli, desse grupo de atletas do Galo. O time, e inclusive, né, Thiago, ele começou essa sequência sem vitórias contra o Fortaleza. Foi aquele jogo que o Galo estava vencendo bem em casa, e aí o Deivinho complicou a situação do Atlético lá, fez 3 gols, e aí o Atlético perdeu a chance de vencer o Fortaleza. Aí foi para uma sequência, né, que perdeu para o Bragantino, empatou com o Lanús no tempo normal, perdeu nos pênaltis na final da Sul-Americana e agora empatou com o Flamengo. São 4 jogos sem vencer. A última vez que o Galo buscou a vitória foi contra o Sport, fora de casa, de virada. Então fica aí esse incentivo para o time do Sampaoli, que esse ano foi um ano complicado em vários aspectos, e eu citei esse, Thiago, fora de casa. O Atlético fora de casa nesta temporada arrumou muito pouca coisa, né, Thiago Reis? O Cláudio Rezende, é incrível, né? A campanha do Atlético fora de casa chega a ser assustadora. E agora, no momento especial pro jogo de amanhã, passa muito do psicológico, porque já começa a história, né? Quem fica, quem sai, quem tá motivado pro jogo. O próprio Sampaoli estudando também o Alexandre Simões, quem vai permanecer, com quem ele vai contar pro próximo elenco. É um cenário preocupante, viu, Simões? Ô, Thiago, sem dúvida, sim, né? Porque o Atlético, o Cláudio destaca essa questão. Com o Sampaoli, são 10 jogos fora de casa, considerando a final com o Lanús. É um campo neutro, mas não é em Belo Horizonte. E essa única vitória, 5 derrotas. 5 derrotas. E isso atrapalhou demais a única vitória foi com o Sport. A única vitória foi com o Sport, né? Embora na Copa Sul-Americana tenha conquistado bons resultados contra o Bolívar ou contra o próprio Del Valle, empates fora de casa na altitude, e num cenário de Copa e de jogo de ida, né, não dá pra gente dizer que não é um bom resultado, muito pelo contrário, tanto que conquistou a vaga jogando aqui em Belo Horizonte na Arena MRV. Mas o que eu acho, Thiago, é o seguinte, claro que buscar esse 8º lugar, que é o máximo que o Atlético pode ter, é fundamental.
e isso passa por uma vitória sobre o Fortaleza, porque aí o Atlético aproveitaria uma rodada que vai ter resultados mais positivos do que negativos para ele nesse aspecto. Aí a gente cita a derrota do São Paulo, derrota do Bragantino, todos esses resultados, né? Ele vai empatar em pontos com o oitavo, ele não vai ser o oitavo pelos critérios, mas empata com o oitavo colocado em pontuação e vai ter 2 jogos seguidos dentro de casa, sendo que no último, o Vasco com a goleada de ontem deve vir com o time reserva, porque na quinta ele inicia a semifinal de Libertadores de Copa do Brasil contra o Fluminense. O que eu penso... E o Palmeiras também, né, Simões? Pois é, vai vir... Que abandonou o brasileiro. Exato, dependendo desse resultado de hoje aí, ou vai vir de ressaca por título ou de ressaca por derrota. Embora o Atlético tenha encarado o Flamengo de ressaca e se entregou muito na última terça-feira na Arena MRV. Mas eu acho que é isso, Thiago. Agora é fundamental ter cabeça fria, ter a observação que o Sampaoli já fez de quem seguirá, tá? E eu acho que é buscar um elenco competitivo para 2026. Eu não vou dizer qualificar, porque o qualificar soa muito como medalhão, né? Eu acho que o qualificar soa muito como o jogador que tem nome. E eu acho que o futebol mostra cada vez mais que só o nome não basta. Então o Atlético precisa montar um elenco competitivo para 2026. Eu acho que até esses 3 jogos aí serão importantes para o Sampaoli de repente tirar uma ou outra dúvida em relação a quem ele pretende contar em 2026, porque eu acho que o próximo ano do Atlético passa pela permanência do treinador argentino. Ô Edu Panzi, o Simões falou em conclusões, eu também falava, mas eu tenho a impressão que, acho que a essa altura ele já sabe, né? Quem fica, com quem ele pode contar. Você não tem dúvida. Ou ainda, acho que o teste, quem tinha que passar, já passou. Eu não tenho dúvida que o Atlético já tem praticamente definido quem sai, jogadores que vão ficar, que o Sampaoli vai contar com eles. Claro que vai demandar algum tipo de conversa. Tem muito jogador com contrato, né, mais longo, e quando você faz uma reformulação, ela precisa ser feita de maneira muito inteligente, porque reformulação custa caro, a depender da maneira como vai ser feito. Então o Atlético vai ter que tomar muito cuidado, mas precisa. A reformulação ela é necessária. Você não vai reformular o elenco inteiro, mas eu acho que precisa sim de uma reformulação forte, rejuvenescer o elenco, trazer jogadores mais competitivos, com mais fome por títulos, por conquistas, por vencer na carreira, jogadores mais jovens e principalmente atletas que se encaixem também na ideia de jogo do treinador. E Thiago, o Fortaleza tá mal no campeonato, né? O Fortaleza tá desesperado, tentando sair de zona do rebaixamento, uma permanência. Mas futebol é momento. E se você pegar o retorno do Campeonato Brasileiro, do Fortaleza é melhor que o do Atlético. O retorno do Campeonato Brasileiro do Atlético, ele é péssimo. O Galo está no nível, e quando eu falo no nível é de pontuação, de Juventude, de Internacional, de Santos, que a gente falou agora há pouco, equipes que estão desesperadas, rodada a rodada, tentando pontuar o máximo possível, e o retorno do Atlético é igual ou pior a muitos desses times. É pior do que o retorno do Ceará, é pior do que o retorno do São Paulo, é pior do que o retorno do Vitória, é pior do que o retorno do Fortaleza. Então o recorte de momento do Atlético no Campeonato Brasileiro, ele é o pior possível. E o Galo precisa dar resposta. O Atlético, se ainda sonha com algo melhor, e quando eu falo algo melhor, é uma pré-Libertadores, porque ainda é possível, a depender do que acontecer na Copa do Brasil, ele depende muito dele, das forças dele, Atlético. Quando eu falo isso, o torcedor fala, ixi, então ferrou. Mas é isso, o Atlético precisa dar a volta por cima nessa reta final, e como a gente falou de reformulação, se tem algum jogador que quer ficar e ainda está em dúvida, essa é a hora de mostrar para o Sampaoli, para a diretoria, que pode contar comigo para a próxima temporada. Também é um ingrediente que precisa ser colocado na balança para essa reta final. Jogo difícil, tá? Jogo difícil, ambiente hostil, Fortaleza empolgado, o torcedor vai lotar o estádio. São os últimos suspiros do Fortaleza aí para tentar uma permanência na Série A, e o Atlético vai ter que se igualar pelo menos nessa vontade, nessa concentração. Tentar entender o jogo como o adversário está entendendo, como uma final de Copa. Agora 12:25. Perdão. O Atlético jogou uma final de Copa, não pode entrar daquele jeito. Eu achei que eu tinha falado da hora errada. Não, é porque eu falei que o Atlético precisa encarar como uma final de Copa. O torcedor do outro lado ia ter falado, mas se encarar como daquele encarou... jeito. Não, precisa ser mais do que aquilo, gente. Ô, Thiago,